Olá, meus amores do quinto ano. Vamos lá para mais uma aula de história? Vamos lá? Vocês irão abrir o livro na página 241. Nós vamos iniciar o terceiro capítulo, tá bem? Direito à terra. Aqui, né? A unidade 2, Direitos Civis no Brasil. Aí nós temos aqui, gente, a imagem de abertura do capítulo, né? Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre o direito à terra no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já havia indígenas vivendo no território. Os portugueses que aqui chegaram respeitaram o direito às terras que eram ocupadas pelos indígenas. Vamos aprofundar o nosso estudo, né? Aí nós temos aqui, né, na página 242, posse e propriedade. Hoje, quase todas as terras brasileiras têm um dono, mas nem sempre foi assim, tá certo? No início da colonização do Brasil, foi determinado pela coroa portuguesa que as terras brasileiras seriam de propriedade do Reino de Portugal. Dessa forma, o governo daria a posse de suas terras a alguns portugueses para que eles fossem ocupadas e exploradas por eles. Contudo, qual é a diferença entre posse e propriedade? Quando uma pessoa é proprietária, gente, de uma terra ou um imóvel, ela pode vender, quando a pessoa é proprietária, lembrem-se, ela pode vender, alugar, transferir ou doar seus bens como bem entender, quando a pessoa é proprietária. Essa pessoa possui um documento que prova que ela é a dona daquele bem, ou seja, que ela tem a propriedade dele. Quando uma pessoa é possuidora de uma terra ou um imóvel, ela pode usar esse bem para morar, para montar uma loja, etc. Porém, ela não possui a propriedade daquele bem, ou seja, ela tem apenas a posse dele, né? Aí tem aqui. Vamos entender melhor essa história com um exemplo, né? Temos aqui a fazenda no Rio Grande do Sul e nós temos aqui um exemplo. Gente, também eu quero falar para vocês o seguinte, né? Também tem a professora, tem a questão do aluguel, né? Então, pronto. É importante, gente, destacar que o locatário não pode depredar ou vender o imóvel. Quem trabalha com aluguel, né? A pessoa que aluga, né? Ela não pode vender o imóvel, pois não lhe pertence, tá certo? Ok? Vamos lá aqui ao exemplo. Polly tem uma casa. Ela é proprietária dessa casa e possui um documento que comprova isso. Como ela foi morar em outra cidade, então Polly decidiu alugar, é o que eu disse agora, gente. Ela decidiu alugar sua casa para que outra pessoa more nela. Polly pode fazer isso, pois ela é a proprietária. Léo alugou a casa da Polly. Nela, ele dorme, faz as refeições, se diverte, de modo que ninguém pode entrar na casa sem sua permissão. Podemos dizer que Léo tem posse dessa casa, pois utiliza um bem que não lhe pertence, com autorização do proprietário, que no caso é Polly, não é isso? Aí, no caso, Léo
ele não poderia vender, né? Ele não poderia vender a casa de Polly, porque ele não é o proprietário, né? Ele é o locatário, tá certo? No entanto, gente, ele pode realizar obras na casa com a devida autorização do proprietário, tá certo? Tá ok? Então, destacando que quando o imóvel está sob posse de outra pessoa, quando o imóvel está, né, em posse de outra pessoa, que no caso aqui seria Léo, o proprietário não pode utilizar o imóvel como bem entender, tá certo? Então, gente, para vocês entenderem melhor, aí aqui abaixo nós temos, né? Eu sou o Léo e moro em uma casa alugada. Eu tenho a posse dessa casa, pois moro nela, mas não posso vendê-la, pois não sou proprietário da casa. Depois, eu sou a Polly e alugo minha casa para o Léo. Eu tenho propriedade sobre a casa e tenho um documento que comprova isso. Eu posso vender, emprestar ou alugar essa casa, pois tenho propriedade sobre ela. Aí nós temos aqui. Atualmente, existe uma diferença bem clara entre ter a posse e ter a propriedade de uma terra. Será que os indígenas, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, no ano de 1500, tinham a posse ou a propriedade das terras que ocupavam? Hein, gente? Por qual razão não existia entre os indígenas a necessidade de documentar a posse ou a propriedade das suas terras? E aí? Hein, gente? Então, né? Nós, como vimos aqui, né? Que existe essa diferença bem clara entre ter a propriedade de uma terra, né? E aí, será que os indígenas na época da chegada dos portugueses ao Brasil tinham posse ou propriedade? Ou por qual razão não existia entre os indígenas a necessidade de documentar, hein, gente, a posse ou propriedade dessas terras, né? Aí, nós temos aqui posse ou propriedade de terras na história do Brasil. Apesar de os indígenas terem sido os primeiros habitantes das terras brasileiras, né? Os portugueses consideravam o Brasil uma propriedade da coroa portuguesa, ou seja, do Reino de Portugal. Como funcionava a distribuição de terras nesse período? Como funcionava? Para os portugueses, as terras da colônia pertenciam à coroa portuguesa, que as distribuiu a partir do ano de 1548, por meio do governo geral. Nesse sistema de distribuição, as pessoas ocupavam o território, morando, plantando e etc. E após 3 anos de uso, poderiam solicitar a posse da terra. Se o uso da terra fosse comprovado, ela era doada ao morador como uma sesmaria, ou seja, a coroa portuguesa tinha a propriedade das terras e dava posse dessa terra a pessoas que a utilizavam. Essas pessoas poderiam doar parte de suas terras também. E assim por diante, conforme o esquema que nós temos aqui, né, gente? Observem aqui o esquema, né? O rei de Portugal, ele doava terras por meio, aqui, ó, do, né, governo geral, que distribuía sesmarias a portugueses, que também podia distribuir aqui, ó, né?
como vocês estão percebendo na imagem. Não é isso? Aí aqui, a distribuição de terras estabelecida pela coroa portuguesa respeitava as terras que pertenciam aos indígenas antes da chegada dos portugueses. Será que os indígenas puderam opinar sobre esse assunto? Né? Então, esse é um assunto também para a gente conversar e debater em nosso momento, né, interativo. Gente, então assim, introduzimos o nosso assunto e vou deixar para vocês realizarem a atividade da ficha na página 123. Vocês vão completar essa atividade, ó. 123, é 123 e 124, ok? Na ficha, gente, ficha de atividades, ok? E 125, que é esse caça-palavras, e 126, que nós temos esse texto e vocês vão responder essas questões A e B, tá certo? Então, meus queridos alunos, essa foi a nossa aula de história, ok? Respondam a atividade das fichas e até o nosso próximo encontro, tá bem? Um forte abraço e até breve.